Hoje a parte 2 da antropologia, que vem de antropos, essa palavra grega, que significa ser humano, significa homem, é traduzido por homem, mas não é homem no sentido masculino, homem e mulher, é homem no sentido geral, humanidade, tá bom? Então, por isso a antropologia é chamada de a doutrina do homem, mas esse homem aí é no sentido de humanidade. Então, uma breve revisão. Depois que vimos sobre a revelação de Deus, então Deus se revela. Se Ele não se revelasse, não poderíamos conhecê-lo. E Ele se revela daquelas 3 formas que vemos no Salmo 19. Se revela na natureza, se revela através da sua palavra, se revela através da sua imagem e semelhança, que é o ser humano. E se revela plenamente no melhor ser humano, que é o seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Vimos as 3 pessoas que Ele se revela, porque Ele existe em 3 pessoas, e Ele também se revela em 3 pessoas. Então nós temos a triunidade de Deus e a trindade de Deus. Triunidade é a tríplice maneira em que Ele existe, e trindade é a tríplice maneira em que Ele se revela, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Existe hierarquia na trindade, não é Pai, Filho e Espírito Santo, com uma patente mais alta, outra mais baixa, não, é Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus, não existe uma hierarquia. Também, rapaz, hoje tá uma benção, hein? Amanhã eu vou, já combinei com o Igor, amanhã eu vou lá na Santa Efigênia com a missão de trazer pelo menos 2 microfones novos para a igreja, porque está chegando o aniversário da igreja. Você imagina a gente fazer o aniversário da igreja com os microfones desse jeito? Então, a Laís pode já ir se preparando aí, porque amanhã teremos que trabalhar para ver como é que vai ficar esses microfones aí, porque nós não vamos comprar um negócio, né, irmãos, que daqui a pouco vai precisar. Nós vamos comprar um negócio definitivo, né? Vamos mexer com qualidade, tá bom? Não fica barato, mas fica bom. Vimos também sobre os nomes de Deus, né? E nome está aí entre aspas, porque a gente viu que Deus respondeu a Moisés, mas não necessariamente Ele disse o seu nome, né? Moisés estava no Egito, acostumado a nominar os deuses, então quando Deus fala com ele da sarça, tira a sandália do seu pé, ele, opa, tem um Deus ali dentro, porque nenhum egípcio adora uma divindade calçada para não isolar o seu contato com a criação, que é por onde a divindade o acessa. Então, imediatamente, quando ele ouve para tirar a sandália, ele sabe que é um Deus que está ali dentro, mas ele passou 40 anos no Egito, ele aprendeu no Egito que existiam vários deuses. Então, a pergunta óbvia que ele precisa fazer é: qual é o Deus que está aí falando comigo? Qual é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. E o Re, Vav, Re. Então, não necessariamente Deus está dizendo o nome dele. Está dizendo: eu sou. Então não é o nome, é a sua essência, aquilo que Ele é, o único Deus, que é, né? Nós existimos, toda a criação existe, porque passou a existir a partir de ser criado. Deus, entre aspas, né? Deus não existe. Por quê? Porque Ele não foi criado, Ele não veio à existência. Deus é. Então, em nome de quem eu vou? Em nome do eu sou. Versículo 11 de Êxodo 3, né? Quem sou eu para libertar o povo?
você não é Moisés. Então quem vai libertar? Eu sou. Então Deus é, Moisés não. E aí, de Yu-Re, Vav-Re, temos o Iavé, colocando as vogais, né? E usando as vogais de Adonai, né? Pronunciado Edoná. E aí você coloca o E, o O e o A no meio do Iavé. Então você pega as consoantes de Iavé com as vogais de Adonai e você forma Jeová, que é o nome de Deus. E aí os seus adjetivos, né? Jeová Jireh, Jeová Chamar, Jeová Tzidkenu. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso, faz aquilo. Os atributos de Deus, vimos os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Ele comunicou conosco: amor, sabedoria, compaixão, misericórdia, graça, bondade, benignidade, atributos comunicáveis. E vimos os atributos incomunicáveis, aquilo que Deus não comunicou conosco: a infinitude, a soberania, onipresença, onipotência, onisciência. Nós vimos que a importância da vírgula, na hora de definir esses três conceitos. Então, onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, vírgula, caso haja necessidade ou propósito. Onipotência, Deus pode todas as coisas, vírgula, desde que não fira o seu caráter. Então Deus não pode morrer, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer maldade, isso vai contra o seu caráter. Então Ele não pode tudo, não. Ele pode tudo, vírgula, desde que não fira o seu caráter. Então, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, caso haja necessidade ou propósito. Então, Ele está dentro desse microfone, para quê? Se houver necessidade, nesse caso aqui há muita necessidade. Então eu acho que é Ele mesmo que está aqui dentro fazendo o microfone funcionar. Mas se não houver necessidade nem propósito, para que Ele vai estar? E vimos a onisciência. Deus sabe tudo, vírgula, sabe antes, porque se Ele é onisciente, Ele é presciente, vírgula, porém não interfere na liberdade de suas criaturas. Deus sabia que ia acontecer aquela tragédia? Sabia. Por que Ele não fez nada? Porque Ele não interfere na nossa liberdade. Era para a gente ter feito, a gente não fez, aconteceu a tragédia. A culpa é sempre nossa, nunca de Deus. Vimos também sobre Cristo. Então aqui já temos a revelação, já temos teontologia, e depois tivemos a cristologia. A natureza de Cristo, vimos que Ele é 100% Deus e 100% homem. Tanto Deus quanto homem, numa só pessoa. Como é que 100 mais 100 é igual a 100? Como é que Ele é totalmente Deus e totalmente homem numa pessoa só? É aquilo que nós aprendemos, que a teologia chama de união hipostática. Quando duas naturezas, duas essências se misturam, formando uma coisa só, não podendo mais ser separado. Ilustramos isso com um copo, 100 ml de leite, 100 ml de Nescau. Vai jogando o Nescau no leite, vai misturando, o resultado é um copo com 100 ml de leite Nescau, de forma que não dá mais para separar. Assim é Jesus, com as suas duas naturezas. Os três ofícios de Cristo: Ele é profeta, sacerdote e rei. Os três principais ofícios do povo de Israel, Cristo reúne em si os três ofícios. Os outros dois homens que viveram, que reuniram esses três ofícios, os dois apontam para Cristo, são um tipo, tipificam Cristo no Antigo Testamento, que é Samuel, que foi profeta, foi sacerdote, sucedeu Eli e foi juiz em Israel. Então, uma espécie ali de líder, antes do período da monarquia, fazendo um papel de líder da nação, entre aspas, também foi rei. E temos Davi,
Davi também foi rei, Davi também profetizou. O Salmo 22 é uma prova de que Davi profetizou através da sua poesia, com os salmos messiânicos, e aquele episódio em que ele comeu os pães da preposição e não morreu, mesmo não sendo autorizado a fazer aquilo. Aí o pessoal interpreta de que, olha, Deus deu a ele também esse ofício do sacerdócio. Ele foi uma espécie de mediador em Israel, sendo ele aquele de cuja descendência viria o Messias. Mas aquele que desempenhou as três funções de maneira plena, cabal e, de fato, foi só Jesus. Vimos também a sua obra, de eternidade a eternidade. Então ele é Deus, participa da criação, no princípio estava com Deus, era Deus, En arche eimiho logos, em logos posto theos, em theos posto logos. Ele era Deus desde o início, por meio dele tudo que foi feito se fez. Ele encarnou, esvaziando-se da sua glória, o processo de kenosis, como Paulo ensina aos Filipenses. E aí ele cresceu, viveu sem pecado. Quando atinge a maioridade, inicia o seu ministério. Ele é batizado, passa cerca de 3 anos e meio desempenhando o seu ministério como mestre, como rabino, tendo os seus alunos, os seus discípulos. Depois ele morre, ressuscita, sobe ao céu, de onde virá para buscar os seus discípulos, a sua igreja. Então essa é a obra de Cristo, e é através dessa obra que ele nos salva. Na salvação nós vimos os conceitos de eleição, Deus elegeu em Cristo para a salvação. Vimos a propiciação, Deus proporciona o perdão através do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus. A expiação, que é o ato do sangue de Cristo, simbolicamente cobrir os nossos pecados. Também a justificação, nós não somos justos, mas pelo sacrifício do justo nós somos justificados. Santificados pela obra do Espírito, que é santo e habita em nós, até que venhamos experimentar a glorificação, que é o processo que o nosso corpo passará em vida ou após a morte. Seremos ressurretos, teremos os nossos corpos transformados com características para suportar a eternidade, a glória. Por isso que o nome é glorificação. Isso está lá em Romanos 8. Vimos o conceito de ordo salutis, a ordem dos eventos na salvação de uma pessoa, sobretudo em Romanos 8. E aí vimos a pneumatologia, ou paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Vimos que ele é uma pessoa, ele tem personalidade, pessoalidade, tem vontade, exerce essa sua vontade. Ele tem sentimento, ele se entristece, ele se alegra, ele se agrada ou não. Vimos os dons do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, disse Pedro àquela multidão que tinha se convertido. Então, o dom do Espírito Santo é a salvação em Cristo. Os dons do Espírito Santo são aqueles 9 de 1 Coríntios 12. E vimos o fruto no singular, e não é fruta, do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito gera em nós e a partir de nós. Vimos todas as palavras gregas, os significados e etc. E aí começamos na semana passada a doutrina do homem, do ser humano, a antropologia. Vimos a sua criação no início do livro de Gênesis e a sua natureza. Vimos então que o homem tem também essa natureza de múltiplas essências, de
vários cótons. Então, o homem é formado do pó da terra, matéria-prima desse planeta, e recebeu vida pelo sopro do Espírito de Deus. Tornou-se o homem alma vivente. Então a Bíblia começa revelando o homem como uma coisa só, formada de algo material, pó da terra, o barro, e algo espiritual, o sopro de Deus. Então o homem é matéria e imatéria. O homem tem uma parte que é material e tem uma parte que não é material. Então a gente às vezes acha que nós somos o corpo. Só que de fato nós estamos num corpo. Nós não somos corpo, nós estamos. E é muito fácil a gente perceber isso, porque eu posso olhar para você e te perguntar: está tudo bem? E com o seu corpo, você pode dizer: tudo bem. Só que de fato lá dentro, pode não estar nada bem. Então essa é a maior prova de que nós não somos um corpo. Portanto, nesse sentido, vou falar uma frase agora que, se tirar do contexto, complica. Mas todo ser humano é invisível. Sabia disso? Você é invisível. Que eu só consigo ver o seu corpo, mas quem você de fato é, eu não consigo ver. O que você está pensando aí agora? Não sei, não vejo. Só vejo o seu corpo. Então eu só vejo uma parte de você, a parte material. Mas você não é esse corpo. Outra evidência disso: se cortar minhas duas pernas, perdi metade do meu tamanho, então eu serei metade do que sou? Hein? Se cortar os dois braços, serei só 25% do que sou? Então tudo que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho como memória, como aprendizado, a minha espiritualidade, o meu conhecimento, minha personalidade, minhas características pessoais, eu posso perder os dois braços, as duas pernas, tirar todos os dentes, um monte de órgão que não é vital, continuarei sendo Manu Mesa Barba do mesmo jeito que eu nasci. Isso é uma evidência de que eu não sou o corpo, eu só estou num corpo, certo? Então, vamos agora para a parte 2 da antropologia, para a gente ver os detalhes do restante dessa doutrina. Tem aí a proposta dos textos para você ler durante a semana. Então você vai ler Eclesiastes 12:7 na segunda-feira. É o texto que mostra a dicotomia do período de Salomão. O pó volte à terra que o deu, o espírito volte a Deus que o deu. Fala do corpo, fala do espírito, não menciona a alma como parte integrante do ser humano. Então em Gênesis o homem é revelado como sendo uma alma, o barro mais o sopro se tornou alma vivente. Monismo, uma coisa só. Agora o homem é duas coisas, um corpo que volta para a terra e um espírito que volta para Deus, dicotomia. E no Novo Testamento nós temos Paulo dizendo que no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, que Deus nos santifique nessas três áreas. Então agora nós temos a tricotomia, o homem sendo o produto de três essências, três elementos: corpo, alma e espírito. Como é que a gente explica isso? Muito simples. Nas nossas primeiras aulas, a gente viu aquele gráfico dessa forma aí. Aqui é a linha da revelação de Deus. Aqui é a linha do tempo. De forma que aqui nós temos o Éden, aqui está Adão, lá no Éden. Então, começou a humanidade, o tempo começou a passar, Deus começou a se revelar. Na medida em que o tempo passou, a revelação de Deus progrediu. Então esse é o conceito de revelação progressiva. Aí aqui nós temos os patriarcas, aqui nós temos os profetas,
Aqui nós temos os apóstolos, aqui nós temos os pais da igreja, aqui dentro desse pinguinho aqui nós temos a Idade Média, aí aqui nós temos o período da Reforma, aqui nós temos a atualidade, de forma que a revelação vai progredindo. Então, uma geração sempre tem a oportunidade de saber mais de Deus do que a geração passada, porque esta geração se vale de toda a revelação que as outras gerações tiveram, ela já pega aquilo tudo pronto e parte dali para frente para acrescentar a sua revelação. Então não é que Deus foi dando revelação ao longo do tempo a conta-gotas. Não, nós como humanidade é que somos limitados e não conseguimos desde o início ter toda a revelação. Então a gente vai adquirindo essa revelação ao longo do tempo. Então, Romanos 6, Provérbios 16, 1 Coríntios 14, Gênesis 2, Eclesiastes repetiu aí, e Tessalonicenses. Então vamos aí para o segundo parágrafo. Antes de ver sobre a natureza do homem, precisamos definir uma coisa. Com a palavra natureza, estamos querendo dizer sobre a formação natural do homem no Éden, antes do pecado. Cientes de que depois do pecado, Gênesis 3, o homem passou a nascer com uma natureza pecaminosa, ou seja, inclinado ao pecado. Relembrando que a antropologia é doutrina do homem no sentido de ser humano. Ok? Então, natureza do homem, como o homem originalmente foi criado, ali Gênesis 1 e 2. Ali não existia ainda pecado, então ali é a formação original, aquela é a natureza do homem. De Gênesis 3 para frente, já nascemos pecadores. Herdamos o pecado de Adão, que foi passando de geração em geração. De forma que a nossa natureza hoje, ela é comprometida por causa do pecado, por isso ela se denomina natureza pecaminosa. A gente já tem a tendência. Ok? Como é que a gente evidencia isso? Muito simples. Pega dois bebezinhos, bota um de um lado, outro do outro, bota um brinquedo no meio, solta os dois para você ver o pecado revelado na vida do ser humano. Alguém ensina, claro, eu sei que existem pais ruins, né, que ensinam coisas erradas para os seus filhos. Mas no geral, geralmente a gente precisa ensinar as coisas boas, as coisas certas. Você não vê nenhum pai ensinando o filho bater no amiguinho. E no entanto ele bate. Ele aprendeu com quem? Veio no pacote, gente. O pacote chamado natureza pecaminosa. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Tá bom? Então, ser humano é uma expressão que denota em si mesmo os dois elementos de composição do homem, conforme Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7, como eu disse, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Ou seja, o homem é matéria e o homem é imatéria. Ele é formado de algo que é material, dá para ver, dá para tocar, e de algo que é imaterial, não dá para ver e não dá para tocar. Então, essa expressão, olha só, a expressão ser denota vida. Se é um ser, é vivo. Se não é vivo, não é ser. Então, aquilo que existe em nós, que não é matéria, que foi o sopro que nos deu vida, é a nossa parte imaterial. Por isso somos chamados de ser. E somos humanos porque somos derivados do humus
da terra, do barro, ok? Então essa aqui é a nossa parte material. O humus é a matéria que foi usada. Vou relembrar, talvez tem gente assistindo que não assistiu a outra, tem gente aqui presente que não estava na outra, da conversa que eu tive com um professor num curso que eu estava fazendo, uma faculdade secular, e o professor se dizendo ateu, que não acreditava em Deus, que não acreditava na Bíblia, que lá, mas, no entanto, se referia a nós como seres humanos. E aí eu disse a ele, das duas uma, ou o senhor vai concordar que a Bíblia está correta, ou o senhor vai arrumar outra expressão para apontar para nós. Porque ser humano é uma expressão que vem da Bíblia. Ele não entendeu e eu dei exatamente essa explicação. Humano quer dizer produto de humus. Qual é o livro que fala que o ser humano é produto do humus, da terra? É a Bíblia, professor. Então, ou você chama a gente de um outro nome, tira a expressão humano, ou você concorda que a Bíblia é a verdade. Porque o livro que diz que o homem veio da terra é a Bíblia. E humano quer dizer que veio do humus, que veio da terra. Ok? Então, seguindo aí, temos na Bíblia 3 principais maneiras de entender a composição do ser humano. Como eu já disse, revelação progressiva. Nos dias de Moisés, cosmovisão egípcia, o ser humano é uma coisa só, produto da matéria mais a imatéria. Então, o corpo que veio do barro, mais o espírito que veio do sopro de Deus, é igual à alma vivente, Nefesh Hayah. Essa é a expressão, alma viva. Isso é o monismo. Mono, uma coisa só. O ser humano é uma alma. Assim entendiam os egípcios. Assim foi a maneira que Moisés, em sua cosmovisão, colocou ali no texto, ok? Aí o tempo passou cerca de 1500 anos, nós temos agora Salomão, em Eclesiastes 12:7, dizendo que quando o homem morre, ou seja, quando o homem se separa, porque na Bíblia, na teologia, morte não é fim de existência, morte é separação, separou o que é matéria do que não é matéria. Então, quando o homem morre, quando o homem separa, separam-se os dois elementos que formam a sua natureza. Então, lá nós temos corpo mais espírito igual ao ser humano. O ser humano agora é corpo e espírito. O corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. Por volta de 950 a.C., Salomão já está colocando no texto de Eclesiastes a maneira como eles já estavam compreendendo o ser humano naquele tempo. Então passou aí cerca de 2000 anos, mudou a compreensão. O ser humano agora não é uma coisa só, agora ele é duas, é corpo e é espírito. Então aqui nós temos a chamada dicotomia, dois elementos. O tempo continuou passando, no Novo Testamento, Paulo diz que Deus vai nos santificar no nosso está falhando aqui, só um minuto. Corpo mais alma mais espírito é igual ao ser humano. E aí nós temos a tricotomia. Pastor, pergunta de seminário, pergunta óbvia, pergunta chata. Qual dos três está certo? Os três estão certos. Os três estão na Bíblia? Estão.
Então por que são 3 informações diferentes? Porque cada uma foi escrita numa época. A compreensão do ser humano foi aumentando, a revelação foi progredindo. Então o homem é uma coisa só, daqui a pouco não, o homem é 2 coisas, agora o homem é 3 coisas. Perspectiva egípcia, perspectiva persa, perspectiva grega. 3 perspectivas diferentes, por quê? Porque 3 culturas dominantes no tempo em que esses textos foram escritos. Então, quando você tem em Gênesis o monismo, você tem ali a perspectiva egípcia. Quando você tem em Eclesiastes, você já tem a perspectiva persa, que já está surgindo, com uma grande influência a questão do dualismo, a guerra do bem contra o mal. Esse dualismo que é persa, né? Anjos e demônios, a palavra daimonion é de origem persa, a palavra diabolos é de origem persa. Então, até os persas, como que ele chamava-se demônio? Está lá em Samuel, um espírito mau da parte do Senhor. Depois dos persas, como é que é o nome desse espírito mau que possui e faz as pessoas ficar mal? Demônio. Então, como o persa trouxe o vocábulo, trouxe a compreensão, aí passou-se a usar a palavra diferente. É a mesma criatura, mas que é chamado de palavras diferentes por conta da cultura e do tempo que mudou. É o mesmo ser humano, mas ele é compreendido de forma diferente, porque a cultura e a compreensão foi mudando ao longo desses milhares de anos. Ok? Então, geralmente os argumentos para a dicotomia estão no Antigo Testamento e os argumentos para a tricotomia estão no Novo Testamento, o que nos mostra a clara diferenciação na percepção dos judeus e gregos acerca da natureza do homem. Judeus percebem o homem em 2 elementos, corpo mais espírito igual a alma, e os gregos percebem o homem em 3 elementos, corpo mais espírito mais alma. Portanto, para os judeus, o espírito é o fôlego, a alma é a totalidade do ser. Para os gregos, espírito é o sopro e alma é o lugar das emoções humanas, os temperamentos e as características pessoais de cada um. Então, o espírito, o sopro de vida que foi dado por Deus, não difere. Foi o mesmo Deus que deu vida a todos nós. Mas como cada um de nós tem a sua alma, cada um de nós tem a sua característica pessoal que pode ser diferente do outro. Ok? Então já vimos que a revelação de Deus é algo progressivo. Portanto, podemos entender que Deus estava revelando a natureza do homem progressivamente, partindo do monismo, alma vivente, passando pelo dicotomismo, corpo mais espírito, e chegando ao tricotomismo, corpo mais espírito mais alma. Alguns versículos para lhe ajudar nessa compreensão. Aí a tarefa de casa, você lê Gênesis 2, Eclesiastes 12, Mateus 10, Marcos 12, entre outros textos, vai fazer você perceber que a Bíblia vai progredindo, a compreensão vai progredindo junto. Habitando a carne, existe o Espírito dado por Deus em forma individual. Números 16. O Espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. Esse Espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado e o homem foi feito alma vivente. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A combinação desses 2 elementos constitui o homem em alma. Essa é a perspectiva judaica inicial. A alma sobrevive à morte porque o espírito a dota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. Então, como nós vimos na aula passada, por que o ser humano é diferente de todas as outras criaturas? Por que a gente não acredita na teoria da evolução?
porque não evoluiu em nada, a não ser no corpo. Se você olhar a matéria de uma bactéria, a matéria de um peixe, a matéria de um cachorro, a matéria de um macaco, parece estar evoluindo. Mas, como nós vimos, nós não somos uma matéria. Nós estamos na matéria. Então, aquilo que nós temos, que veio do sopro de Deus, que nos deu vida, consequentemente nos deu individualidade, nos difere de todos os outros, porque com esse sopro, Deus comunicou com a gente aquilo que só nós temos, que é razão. Lembra da aula passada? O que é que nós temos que nos difere das outras criaturas, dos outros animais? Por que a gente não acredita na evolução? Porque a razão não está evoluindo. Nenhum animal tem alfabeto, tem escrita, tem dialeto, tem vocabulário. Não está evoluindo no vocabulário. Não está evoluindo na inteligência e no conhecimento. Na razão, não está evoluindo. Então, não está evoluindo na espiritualidade. Você não vê nenhum animal adorando uma divindade, mas qualquer ser humano adora, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta. Ateísmo é uma coisa recente, é coisa de europeu, questionador. Ateísmo não existe. Na história da humanidade, ateísmo é um pingo, é um grão de areia num oceano. Desde sempre o ser humano é um ser espiritual. Ele adora uma divindade, ele tem espiritualidade. Nato, ele nasce assim. E também a sua moralidade. Você não vê nenhum animal tendo vergonha de sua nudez, de suas relações. Ele não tem pudor, não tem moralidade, não tem certo e errado, ele age por instinto. No entanto, qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta, tem um senso de moralidade, o que é certo, o que é errado, o que é bem visto pela comunidade, o que é mal visto pela comunidade, ética, tudo isso são questões que só o ser humano tem. Por isso, nós somos completamente diferentes e a gente não acredita que somos fruto de uma evolução. Então, a alma sobrevive à morte, porque o Espírito adota dessa energia. Por isso que quando João tem uma visão do Apocalipse, ele diz que vê almas. Se você lê lá em Apocalipse, quando João teve uma visão da eternidade, que ele viu o trono, estava um assentado no trono, do lado direito um cordeiro, que tinha na mão um rolo com 7 selos. 7 espíritos ao redor do trono. 24 anciãos à frente do trono, seguidos de 4 seres viventes. Um leão, o boi, o homem, a águia, também revelados em Ezequiel, também revelados nos 4 evangelhos. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como filho do homem, Jesus como Deus. E aí você tem ali uma grande multidão, 144 mil, dos judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, exceto da tribo de Dan, que saiu dessa lista, por conta da infidelidade lá atrás, que eles abriram mão de sua terra, fugiram para o norte, com medo dos filisteus. Então, saiu o Dan, e aí continuou o José, e entrou Manassés, como uma das 12 tribos. Nós temos 3 listas dos 12 de Israel. Em Gênesis, em Josué e em Ezequiel, nós temos a lista das 12 filhos de Israel. Então, na lista dos 12 filhos, nós temos o José, que ele é filho, temos o Levi, porque ele é filho. Na lista das terras, das tribos, aí nós não temos o Levi, porque ele não tem terra, e nós teríamos o José, mas ficaria 11. Então qual foi a solução que eles deram? Já que saiu o Levi, José recebeu a bênção da primogenitura, porque ele foi o único filho, que mandou bem, antes de morrer ali em Gênesis 50. Então, saiu o Levi, não tem terra, sai o José, entre os 2 filhos de José, porque agora ele é o primogênito. Então na lista das tribos, você não tem nem Levi nem José, você tem Manassés e Efraim.
Aí tem essa lista de Apocalipse, que é a lista dos salvos. A lista dos salvos que João viu na eternidade. Então ele viu da tribo de Levi, porque são sacerdotes, como é que não vai estar salvo o povo que serve? Ele viu José, mas ele não viu Dan. Ele não viu nenhum salvo da tribo de Dan. Por quê? Porque ele está querendo, Jesus, através dele, está querendo revelar que porque abriram mão da promessa da terra, perderam a promessa eterna. Então não tem a tribo de Dan. Qual é o resultado? Já que José é o primogênito, entra o primogênito de José, entra o Manassés, cujo nome significa arrependimento. Que é que o Apocalipse está querendo revelar para nós? Quem abre mão da promessa, perde a promessa lá. Mas quem se arrepende, vai estar contado entre os salvos. Então tem ali a lista dos judeus, e ele vê, além de judeus salvos, ele vê povo de toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação. Então uma multidão. E aí o João viu que nessa multidão eram almas. Almas na eternidade. Então se a gente pensar, o corpo é a nossa matéria, carne, que veio do barro. Espírito é o sopro de Deus. E alma é só a emoção. Então o que é que João viu na eternidade? Várias emoções das pessoas? Não, ele viu as pessoas. Então o que é a palavra alma, se eu não me engano nesse texto, ela é psiqueon. No plural, almas. Ele viu psiques. Ele viu várias psique lá na eternidade. Psique, de psiquiatria, de psicologia. Então o que é que ele viu? Várias mentes. Percebe? Então a gente precisa se atentar que na Bíblia, às vezes a mesma palavra tem outros sentidos. Às vezes carne, é um pedaço de músculo de origem animal. Às vezes carne é o corpo do ser humano. Às vezes carne é a natureza pecaminosa. Obras da carne, da nossa natureza pecaminosa. Então da mesma forma a palavra alma, no sentido de natureza do homem, ela é a sede das emoções. Mas num sentido amplo, ela também pode significar o homem como um todo. É por isso que quando João vai escrever que ele viu um monte de gente no céu, ele viu várias almas. Entendido? Ok? Então, o espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, é centro de adoração, de oração, cântico, bênção e de serviço. E aí tem vários versículos bíblicos, tá bom? Por falta de tempo, não dá para a gente ficar abrindo todos os versículos e lendo, A gente precisa adiantar, então eu estou contando que você chegue em casa e está lendo todos esses versículos para compreender melhor a lição, tá? Então, conforme as influências respectivas que o dominem, se o homem permitir que o orgulho o domine, ele tem um espírito altivo. Lá em Provérbios 16, 18. O que quer dizer aí o espírito altivo? Ele também pode ter um espírito perverso. Também pode ter um espírito rebelde, espírito paciente. Jesus tinha o espírito de Elias. Da mesma forma que a palavra alma pode significar a terça parte do homem, onde estão as suas emoções e sua personalidade, mas também pode significar o homem como um todo. A palavra espírito pode significar aquela terça parte da natureza do homem, o sopro de Deus, mas também pode significar a motivação de uma pessoa. Ok? Então, quando a Bíblia pergunta assim, em que espírito fazes tal coisa? Ali não é espírito no sentido espírita da palavra, um ente espiritual atuando naquela pessoa. Não, ali é em que motivação você está fazendo isso. Por isso que Jesus tem o espírito de Elias.
porque o espírito de Elias encarnou nele, assim dizem os kardecistas. Não, meu querido, a palavra pneuma, nesse contexto, não é espírito de ente espiritual, é espírito no sentido de motivação, espírito altivo, espírito rebelde, espírito perverso, quer dizer, a motivação daquela pessoa é a rebeldia, é a perversidade, é a altivez, e etc. O fulano tem um espírito egoísta. Não é que um demônio do egoísmo está tomando posse dele para ele ser egoísta. Não. Espírito egoísta quer dizer, a motivação principal dessa pessoa é o seu próprio egoísmo. Entendeu? Diz o quê? Então, assim é que o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito, pelo arrependimento tornar-se um novo espírito, e confiar em Deus para transformar o seu espírito. Aí não é a terça parte do homem produto do sopro de Deus, é a principal motivação. Então como é que Deus renova o espírito? Ele renova a nossa motivação principal. Como é que Deus transforma o nosso espírito? Como é que nós podemos dominar o nosso espírito? Dominar as nossas motivações, aquilo que nos impele, aquilo que nos encoraja, aquilo que nos leva a fazer algumas coisas. Esse é o nosso espírito. Entendeu? Entendeu? O homem é vítima de seus sentimentos e apetites naturais. Após a queda de Gênesis 3, o homem é carnal. O espírito já não domina mais e essa impotência se descreve como um estado de morte. Então, note bem, as mesmas palavras tendo significados diferentes nas Escrituras. Então, às vezes, alma pode ser uma coisa, pode ser outra. Espírito pode ser uma coisa, pode ser outra. E a palavra carne, carnal, também pode ser a questão física, mas pode ser a questão pecaminosa. Então, dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. Ou seja, uma motivação nova. Uma impulsão nova. Ok? Somente aquele que originalmente soprou no corpo do homem o fôlego da vida, pode soprar na alma do homem uma nova vida espiritual, isto é, regenerá-lo. Quando assim sucede, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência e chega a ser homem espiritual. Então, ser um homem espiritual não quer dizer que eu vou ficar invisível, que eu vou ser quase anjo, que eu vou levitar, que eu vou dominar as forças desse planeta. Não, é que eu estarei menos motivado pela minha natureza pecaminosa e mais motivado pela vontade de Deus. Mais espiritual ou mais carnal. E esse contraste é colocado por Paulo ali em Gálatas 5. Como sendo inversamente proporcional. Preste atenção. Segundo Paulo, a carne e o espírito, nesse sentido que eu estou falando, natureza pecaminosa e principal motivação de uma pessoa, a gente é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais carne, menos espírito, quanto menos carne, mais espírito. Não tem como estar muito carnal e muito espiritual ao mesmo tempo. Não tem como estar pouco carnal e pouco espiritual ao mesmo tempo. Não, é inversamente proporcional. Se um sobe, o outro desce. É assim que Paulo coloca. E aí ele diz, como é que a gente pode vencer no nosso espírito a batalha contra a carne? Aí ele diz, no nosso espírito a gente não consegue. Porque nós somos pecadores. Então é preciso que o Espírito de Deus frutifique em nós. Ou seja, gere em nós aquelas 9 características que nos dão condições de vencer a natureza pecaminosa. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembram? Ágape, caris, eirene, macrotúmia, crestotés, agatosune, pistes, prautes e egicrateia. Entretanto,
Entretanto, o espírito não pode viver de si mesmo, mas deve buscar a renovação constante mediante o Espírito de Deus. As 4 distinções da alma humana. Pois não? Uma surda tem uma pergunta? Agora, vem comigo aí, meninos. Pode. Vem cá para o pessoal te ver isso. Temos surdos aqui tendo aula e às vezes eles têm dúvidas, então vamos ouvir a dúvida. Então, eu não estou entendendo bem como que é o espírito. O espírito próprio de Deus e a alma. O que que a alma faz? Em dados momentos, o espírito é como a alma? O que foi que explicou? Existe o nosso espírito, que foi nos dado lá em Adão, quando Deus soprou nele. Então, quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, ele já nasceu com um espírito, que ele herdou dos seus pais. Por isso ele já nasceu pecador, porque espiritualmente ele herdou aquela natureza pecaminosa, porque os seus pais tinham pecado. E existe o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Terceira não porque é menos importante, né? Mas porque a gente fala nessa ordem, Pai, Filho e Espírito. Então o Espírito de Deus age no nosso espírito, porque o nosso espírito é fraco por causa do pecado. Então o Espírito de Deus nos dá da força que Ele tem para gerar em nós o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, etc. Então, quando o Espírito de Deus age no nosso espírito que está fraco, o nosso espírito fica fortalecido, a gente peca menos, porque a gente consegue renunciar às obras da carne, e a gente faz mais a vontade de Deus. É assim que a gente vai ficando espiritualmente forte. Entendeu? Nada, entendeu? Todos entenderam? Então vamos lá. Quais são as 4 distinções da alma humana? Primeiro, dos inconscientes. Então preste atenção, gente. Nós temos, pois não? Na galáxia tinha um monte. Em Itaim não tem não. No Itaim não tem não. Mas lá na galáxia tinha um monte. Senão Paulo não teria escrito para os crentes da galáxia sobre obras da carne. Então presta atenção, gente. Existem, atenção, existem seres vivos que são inconscientes. Bactérias, amebas, algas, plantas, inconscientes. Não tem consciência. Ok? Existem seres que chamamos de animais, né? Que são irracionais. Então um gato, um cachorro, um elefante, um leão, esses seres que são fisicamente mais evoluídos, eles têm consciência, eles não são inconscientes. Tanto que eles têm memória. Se você bate num cachorro, quando você parece perto dele, ele te vê, ele já fica com medo, sim ou não? Então se tem memória, tem consciência. Eles aprendem, ainda que seja por indução. Geralmente os mamíferos são os mais conscientes, e mesmo sendo irracionais, são os que demonstram mais emoção. É por isso que as pessoas confundem irracionais, inconscientes, ok? O pessoal às vezes fala, não é possível que meu cachorro seja irracional. Olha como ele fica triste, ele fica feliz, ele abana o rabinho, ele dá a patinha, ele senta.
Preste atenção. Isso não é racionalidade. Isso é só consciência. Capacidade de demonstrar afetividade. Isso vem do quê? Vem da alma. Sim, irmão. Nossa, pastor, então o cachorro tem alma. Aí o cara acha que o cachorro tem alma, igual ele tem alma, então o cachorro também vai para o céu. Meu irmão, não estou te falando que a mesma palavra pode ter significados diferentes. Então quando eu digo que um cachorro tem alma, eu estou dizendo, um cachorro tem capacidade de demonstrar afetividade, suas emoções. Ele chora, ele se alegra. Isso é o quê? É a alma. O cachorro tem emoções, porque ele não é, apesar de ser irracional, ele não é inconsciente. Entendeu ou não? Então os inconscientes, os irracionais, os outros homens, então a minha alma se difere da sua alma, porque nós somos seres diferentes. É por isso que dois meninos, mesmo sendo gêmeos, temos aqui Levi e Benjamim, né? Regis e Rafael, mesmo gêmeos, nasceu no mesmo dia, mesma hora, mesmo signo, mesmos astros, mesmo tudo igual. Às vezes são idênticos, mesma placenta, mesma vitela, tudo igual, mas em sua alma, temperamento, características pessoais, eles são completamente diferentes. Sim ou não? Então a minha alma, a alma do Manu é diferente de uma planta, porque ela é inconsciente. A alma de um cachorro, porque ele é irracional. A sua alma, porque nós somos indivíduos diferentes. Então eu tenho características que você não tem e vice-versa. Ok? E é diferente dos outros seres criados. É diferente dos anjos e de tudo aquilo que Deus criou. Ok? Então, um anjo tem alma? Tem, ele obedece, ele desobedece, ele age com rebeldia, ele faz guerra, ele está aí batalhando aí por nós. Então, mas é diferente da nossa. Então a minha alma se difere de 4 seres: dos seres inconscientes, dos seres irracionais, dos seres humanos e dos seres angelicais. Certo? As 3 características do corpo humano. Em primeiro lugar, o corpo humano é uma casa, no sentido de que a gente habita nele. Ele também é o invólucro, é o limite do nosso espírito e da nossa alma. Então eu não consigo daqui tocar você aí, porque o meu corpo me limitou. Eu estou limitado, ele é o invólucro do meu espírito e da minha alma. Então eu só posso ir até onde o meu corpo vai. Então eu quero demonstrar afetividade com você. Eu só consigo fazer isso através do meu corpo. Eu não posso, de onde eu estou num quarto fechado, mentalizar, eu vou demonstrar que eu amo Joel. Eu te amo, Joel. Eu gosto muito de você, Joel. Receba aí o meu carinho. Eu consigo fazer isso? Lá do meu quarto e o Joel lá fazendo rebite. Consigo, gente? Por quê? Porque o meu corpo limitou a minha ação, é o meu invólucro. Então se eu quero demonstrar afetividade com Joel, eu preciso estar no campo visual dele e eu fazer alguma coisa assim para ele entender, ou eu ir lá e tocar nele. Ô Joel, tudo bem, meu querido? Gosto muito de você, você é uma bênção. Então eu só consigo externar a minha alma mediante a ação do meu corpo. Por isso que eu preciso estar no campo visual de alguém, ou eu preciso tocar alguém para que a minha alma se exponha. Entendeu? Então o corpo é casa, ele é o invólucro e ele também é o templo. Por quê? Porque de Atos 2 para frente, Deus nos deu essa bênção que não deu para as gerações antes de Atos 2. Além de ser habitação do nosso espírito pecaminoso, agora ele se torna também habitação do Espírito de Deus. De forma que eu consigo, aí sim, lá do meu quarto fechado, ninguém me vendo, eu consigo adorar a Deus e me relacionar com Deus. Por quê? Porque ele fez do meu corpo o seu templo. Ok? As 5 características da imagem divina na humanidade. Já vimos na aula passada, só para reprisar e revisar. Parentesco com Deus. Nenhuma outra criatura é chamado de filho de Deus.
Deus adota como filho, só o ser humano. Segundo, a moralidade. Só o ser humano tem o aspecto moral, certo, errado, bom, ruim, aceito, não aceito. Só o ser humano tem a razão, e isso é demonstrado mediante a escrita, o vocabulário e a transformação da matéria-prima. O João de Barro pega o barro e faz uma casa de barro. O guacho pega uns galhos e faz uma casa de galho. O ser humano não, ele pega o barro, pega o galho, mistura, bota no fogo, faz não sei o que, e ele inventa uma casa com uma outra matéria transformada a partir da matéria-prima. Então a gente está com calor, a gente inventou ventilador. Nós tiramos petróleo, nós tiramos látex, nós tiramos várias coisas da natureza, transformamos e criamos o ventilador. Metais, virou os fios elétricos, e o petróleo virou plástico, o látex virou a borracha, e a gente foi criando um monte de coisa, transformando a matéria para o nosso benefício. A gente fez ar-condicionado, a gente fez carro, a gente fez foguete, ônibus. Nenhum outro ser tem essa capacidade criativa, pegar a matéria-prima e transformar em outra coisa. Ok? Só o ser humano. E o ser humano tem a imortalidade da sua alma, os outros não têm. Por isso que o cachorro, desculpe se você é pai de pet, mãe de pet, mas não tem lugar para eles na eternidade, porque eles até têm alma, mas a alma deles não é imortal como a nossa. Por quê? Porque eles não receberam do sopro do Espírito, portanto Deus não comunicou com eles a imortalidade. Entendido? E aí, por último, o domínio. É lógico que eu contra um leão, o leão vai me matar. Eu contra um elefante, eu contra uma onça. Tem vários bichos que são mais fortes do que nós. E, no entanto, nós dominamos sobre eles. Por quê? Porque nós temos racionalidade. A gente faz armadilha, a gente inventou arma de fogo, de tudo quanto é jeito. Certo? Para terminar, a antropologia é importante porque está relacionada com temas teológicos que são centrais para a fé cristã. A criação, a pessoa de Deus, a salvação, o pecado, o destino eterno, tudo isso deriva de forma direta da forma como nós entendemos a antropologia. Pense no fato de que Deus se tornou homem. Olha a importância de entender a doutrina do homem. Deus quis ser homem. Alguém já disse de forma poética, né? Cada hora eu vejo essa frase sendo atribuída a pessoas diferentes. Mas eu acho que ela foi escrita, não sei se pelo Leonardo ou pelo Clodovis, mas por um dos Boff. Não sei se foi o Leonardo Boff, enfim. Teólogos, né, católicos, eu acho que foi o Leonardo Boff, mas já vi sendo atribuído a outras pessoas. Então, quando a gente, já fica a dica aqui para você, quando você não lembrar o nome de alguém, você fala, como alguém já disse, entendeu? E eu queria citar aquele versículo, mas não lembro exatamente onde é que está, como a Bíblia diz, entendeu? Então você sai pela tangente e não erra. Então, como alguém já disse, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Pegou essa? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Então, se Deus quis ser homem, a gente precisa entender bem a doutrina do homem, porque afinal de contas é o que nós somos, certo? Então a antropologia é um caminho de aplicação direta da Bíblia para a prática da existência, porque a antropologia é um objeto de estudo muito próximo de nós. Não estamos estudando metafísica, mas quem nós somos diretamente e como isso afeta de maneira clara o nosso próprio comportamento. Então, nossas preocupações e questões acerca do dia a dia são afetadas pela antropologia. Para finalizar, como andam os seus estudos?
Aproveite as aulas gravadas no canal da PIB Itaim para rever e anotar os principais pontos. Releia todo o material na semana. Traga perguntas para a aula. Fale diretamente com o seu pastor. A dica de leitura de hoje é o livro chamado Esboço de Teologia Sistemática, do Langston. Isso é um clássico da teologia batista brasileira. Langston foi um pastor batista que veio para o Brasil, foi professor de teologia sistemática no Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca, por muitos anos, e usava-se esse livro. O Langston, que tem a famosa frase que conceitua Deus, né? Quando eu pergunto para você, quem é Deus? Deus é tanta coisa que fica difícil colocar numa resposta, numa frase, né? Quem é Deus? Deus é isso, é aquilo, é muita coisa. E o Langston, nesse livro, não que ele define, porque você não pode definir o que é eterno. É infinito, então não define. Mas ele conceitua Deus de uma forma que foi muito propagada, porque é um conceito assim, bem rico, sabe? Quase completo. Então vou passar para você o conceito de Deus do Langston, caso você se interesse. Então, para o Langston, e ele usou cada palavra dessa frase para fazer os pontos da sua teontologia. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Ou tudo, né? Governa tudo. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. A.B. Langston. Então, encerramos aqui a antropologia. Alguma pergunta? Essa é a capa do livro. Eu tenho o PDF, mas a Larissa me proibiu de compartilhar PDF, porque diz que todo mundo tem que comprar os livros para ajudar as editoras e os autores. Então, desculpa, os PDF vai ficar só para mim mesmo.